Estamos ao vivo para a nossa live com a Larissa Maluf, maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre os problemas que nós enfrentamos, né, e como solucioná-los na transição ao vegetarianismo, como falar com amigos, familiares, né, como a gente pode também conversar sobre objeções, né, as dúvidas que geralmente as pessoas têm. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. Vai ser um bate-papo super legal. A gente vai, né, trazer, assim, vocês podem trazer as dúvidas. Eu ontem abri uma caixinha, então a gente vai conversar sobre as perguntas, né, as maiores dúvidas que vocês têm. Vão deixando aqui. Oi, Eduarda, as meninas, vi ali que a Simone entrou também. Sejam bem-vindas. Vamos esperar a entrada da Lari. Quem não conhece a Lari, ela é coordenadora de comunicação da Sociedade Vegetariana Brasileira e ela tem assim, uma bagagem muito legal sobre comunicação não violenta. Então é muito bacana a gente conseguir, né, se comunicar com essas pessoas que às vezes têm dúvidas, estão até preocupadas com a nossa saúde de uma maneira. Então ela já pediu para entrar aqui, já estou autorizando. Empolgada com essa live. Oi! Oi! Tudo bem? Tudo? E contigo, Lari? Obrigada, tudo jóia. Ai, eu adoro esses quadros do fundo aí da tua casa, sou apaixonada. Sabe que são todos, tirando esses dois aqui do meio que não dá pra ver, mas são animais do rancho, né? Tanto a onça Sim, quanto o leão que tá aqui, são animais muito bem. resgatados. Muito lindo, muito lindo. E é o único tipo de fotos de animais que eu teria em casa também, né? Exatamente. Que legal. Bom, eu já estava te apresentando, mas se tu quiser te apresentar também, falar um pouquinho de ti. Bom, eu sou, como você estava falando, eu sou coordenadora de comunicação da SVB hoje. Eu sou vegana desde 2015, então vão fazer 6 anos. Vegetariana eu me tornei em 2013. E eu entrei nesse cenário todo porque eu comecei a ser voluntária em uma ONG de proteção animal. Então, até então, nunca isso tinha entrado na minha vida. E foi fazendo isso, resgatando cachorro, resgatando gato, que eu comecei a me deparar com outras situações, tipo resgate de gambazinhos, coelhos, abatedouro clandestino junto com a polícia. Isso foi me abrindo esse leque, entendendo que os animais eles sentem igual. E daí eu comecei pela Segunda Sem Carne, né? Ironicamente, eu não conhecia a SVB, nem a Segunda Sem Carne, mas comecei por ela, porque apareceu no meu feed uma vez. Que E legal. depois, legal, né? Eu tentei um dia e falei, eu vou tentar. Era uma terça-feira. Falei, Sim. vou experimentar ficar sem carne nesse dia. E no final daquele dia eu lembro de ter pensado assim à noite, caramba, foi fácil. Eu achei que eu ia sentir muito mais dificuldade. E daí eu falei, vou tentar amanhã de novo. E eu nunca parei. Nesse vou Que tentar legal. amanhã, 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 nunca parei. Todo dia tu tenta de novo. Eu tô nessa caminhada desde 2013. Que legal. E eu não senti a necessidade de virar vegana. O meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas, eles viraram veganos da noite para o dia nessa mesma época. Por escolha deles, nada assim, nenhuma experiência com a causa animal. Na verdade, tinha esse amor pelos animais, eles achavam ético e eles foram de uma vez, não tiveram esse período ovolacto que eu tive. E eu achava muito legal da parte deles, mas eu falava, eu não consigo, eu não sei Sim, cozinhar, difícil sim, ficar sem queijo, aquilo que todo mundo sempre sim. pensa, né? Aí Aham. fiquei 2 anos assim, Maju. Fiquei 2 anos consumindo leite. Leite não, eu nunca consumi leite, mas assim, leite em preparos, em bolo, em molho, né? Queijo, gostava muito de queijo. Sim. E ovo esporadicamente também em ingredientes, que eu já não comia ovo. Até que eu vi um vídeo de um desafio que chama Challenge 22. Ele é um Uhum. desafio vegano, tipo 21 dias sem carne. E daí eu me Aham. inscrevi e falei, eu vou tentar, vou fazer. E eu nem Sim. comecei. Eu vi um vídeo que passou, no dia que eu me inscrevi, passou um vídeo no meu Facebook de um grupo que a gente tinha que entrar para fazer parte do desafio. E aquele Uhum. vídeo separava o bezerro da mãe. E, Uhum. cara, foi um vídeo assim de 1 minuto e 20 que eu falei, nossa, não preciso de desafio. Para mim, tipo, Uhum. era isso que eu precisava saber naquele momento. E a ficha caiu e eu tirei tudo na mesma hora. E essa Uhum. foi minha história. Ai, ai, me arrepiei até imaginando, né, tudo isso. E realmente
É curioso como acontece de uma maneira parecida, claro que com outros cenários, né? Mas comigo também foi mais ou menos parecido. Eu imaginei, eu li um livro, né, que era do Autobiografia do Gandhi, e ele contava lá sobre a alimentação vegetariana, né, o quanto isso tinha relação com a ahimsa, que era a paz, a não violência. E aquilo para mim fez tanto sentido, assim, eu nunca tinha parado para pensar o ato violento que é matar um animal, né? Até então para mim também era Uhum. algo, né, Cotidiano, né? desconectado. Normal. É. E aí eu decidi, vou fazer um dia sem carne. Foi um tipo de uma segunda sem carne, mas também não conhecia a segunda sem carne, né? Foi um dia qualquer sem carne. E aí também foi super fácil, só que tinha laticínios. Só que daí eu entrei nesses grupos de Facebook, que na época eram um pouco menos Eram mais vaidosos. legais, né? Era um pouquinho mais legal, assim, a gente tem que cuidar hoje em dia, tem às vezes muita briga, né? Muita discussão ali nesses grupos. Mas eles falaram muito sobre assistir terráqueos, né? Que é um documentário tiro e queda, assim. Quem quer virar vegetariano, vegano, assista Assista Terráqueos, que Terráqueo. é, né? Hoje em dia a gente tem outros mais recentes, saiu Suspiracy agora, né? E Domínio, enfim. E aí eu pensei, bom, eu também quero virar vegano, então quero testar ser vegana, mas como é que eu vou ficar sem queijo, né? Como assim ficar sem queijo? Parecia muito difícil, né? Então, acho que esse é um ponto legal até da gente trazer, porque eu acho que muitas pessoas querem, às vezes, né, transicionar para o veganismo, querem ficar sem queijo, mas é tão distante da realidade, né, do nosso cotidiano. E então a gente pode responder mais isso mais adiante. Eu realmente fui testando, né? E no fim a gente vê que não é tão difícil assim, né? Mas Eu parece ser. imagino que você, como Nutri, você deve ter a mesma percepção que eu tenho quando eu pergunto a dificuldade das pessoas, que é muito mais difícil elas largarem o queijo do que elas largarem a carne. É verdade. É estranho, Uhum. porque quando a gente está comendo de tudo, a gente sempre acha que a carne vai ser o difícil, porque você está ali desde pequeno e tal. E você se depara com a questão do queijo estar presente em absolutamente tudo. Uhum. Então você vai sair, eu não como mais carne, então vamos, né, fora desse contexto de pandemia, vamos comer num restaurante com a família. Ele vai ter um risoto com 4 queijos, vai ter uma pizza com 4 queijos, vai ter um pastel de queijo, vai ter É. tudo, um macarrão, um molho branco que vai leite. Então você se depara com esses obstáculos no seu caminho que você vê que socialmente é muito mais difícil você parar de comer o queijo. Você já vê muita opção vegetariana. Hoje você já vê muita opção vegana. Mas por Uhum. quê? Porque existe uma pressão dessas pessoas, e isso é maravilhoso, de Sim. chegarem lá e falar: você faz uma pizza para mim? A Uhum. pessoa não vai querer perder o cliente, né? Então você Sim. adapta para mim. Quantas vezes já fui em restaurante e falei: é risoto, você consegue fazer ele no azeite para mim? E Uhum. né, a pessoa vai lá, ela quer ganhar o cliente, ela faz, e ela entende que existe uma demanda de pessoas que estão buscando por esse tipo de opção. Então isso Uhum. é muito importante. Exatamente. Essa demanda é o que move tudo, né? Até pelo fato a gente vê muito dos leites vegetais. As pessoas estão cada vez evitando mais o consumo de leite de vaca, e então a gente vê que os leites vegetais estão por tudo, estão aumentando, né, a oferta, os tipos, reduzindo os valores também. Então isso vai acontecer está acontecendo já com as carnes, né, e com tantos outros produtos animais. Então, até tem uma campanha muito legal da SBB, né? Que é a opção vegana, né? Que a gente chega e solicita, então, né? Deixa um cartãozinho. Ah, gostaria Exato. que tivesse opções veganas. É. Isso já acontece, né? E cresce cada dia mais, né? Hoje, o site da Opção Vegana, que é o opçãovegana.svb.org.br, vou pedir se a Má puder digitar aqui, que ela está no chat. Ele é uma consultoria gratuita da SVB, mas qualquer restaurante que entrar nesse site, ele vai ter acesso a todas essas informações para ele mesmo implementar. Então, você tem uma parte lá que, se o restaurante é comida mexicana, tem lá. Se é pizza, vai ter a massa da pizza. Se é comida japonesa, vai ter opção para comida Legal. japonesa. Então, o intuito é facilitar, porque a gente sabe, a gente entende. Se a gente que virou vegano já teve dificuldade, você imagina uma pessoa que está nesse mercado e nunca pensou, cogitou, não tem uma consultoria, uma assessoria de alguém para dar esses pitacos, ela fica perdida mesmo. Alguém aqui falou, a hora que eu falei do queijo, falou da manteiga. Exato, a manteiga é ainda mais difícil. Tudo, as pessoas vão refogar alguma coisa, elas jogam a manteiga ali, o chocolate, mesma coisa, qualquer sobremesa que você vai ver,
tem o chocolate ali, não vai ser o chocolate meio amargo, vai ser o chocolate ao leite. Então, é super compreensível essa dificuldade. E por isso que a gente sempre tem que pensar em ajudar. E aqui eu tô falando de restaurante, mas assim, ajudar as pessoas que estão em transição. Eu vejo que você faz isso muito no seu Insta também. Que eu entendo assim que mostrar o problema é super importante. Só que você só mostrar o problema, você tá deixando aquela pessoa em pânico. É verdade. E para onde que ela corre? O que que ela faz? O que que ela coloca no prato? Tem um post seu que eu gosto muito que você fez no começo da pandemia, que eu tenho ele salvo nos meus destaques, que é a lista de compras da quarentena. Então, Boa. as pessoas precisam desse direcionamento. Na quarentena ou fora dela, o que que eu vou comprar para passar a semana, se eu quero fazer uma semana vegana, se eu estou começando nesse domingo, se eu estou começando nessa segunda. Eu preciso de um direcionamento, sabe? Então, a gente precisa entregar a ferramenta para a pessoa, porque só o problema, todo lugar está falando. Hoje, se você ligar na Globo, eles também estão abordando esse assunto. Até eles já estão, até a TV que é paga, né, pelos ruralistas, ela já está trazendo isso a público, porque não tem mais para onde a gente correr, é pandemia, são impactos ambientais, a água, é tudo. Então a gente precisa trazer a solução também, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. E isso é um ponto interessante, assim, que às vezes parece difícil porque realmente não tem tanta coisa pronta. E eu tento trazer isso também no Insta, acho que isso também de coisas práticas, coisas que não vão demorar nada pra gente fazer, né? Dá pra fazer ali um leite vegetal, aquela receitinha que é super legal, que é uma colherada de pasta de amendoim. Que é baratíssimo com água. Pronto, já virou leite vegetal na hora, né? Então a gente vai criando alguns atalhos, né? Outra receita que eu tô louca pra fazer um dia desses dá pra comprar grão de bico já cozido, daqueles que vêm em lata, né, ou a vácuo. Amassa com um garfo, joga ali um pouquinho de azeite, uns temperinhos, pronto, já virou uma pastinha pra passar no pão. Então não super precisa nem proteica, sujar, né? Super proteico, não precisa sujar nem liquidificador, né, não precisa ter nenhum equipamento, faz na mão mesmo, já fiz isso várias vezes em viagens. Eu acho assim, existe o público para todo tipo de consumo, existe a pessoa que vai comprar industrializado, existe a pessoa que vai fazer manteiga com macadâmia em casa, e existe a pessoa que precisa das dicas o mais fácil possível, o mais natural possível. Eu, de uns tempos para cá, eu passei a ter esse tipo de abordagem também. Eu acho muito importante ter opção vegana em todo lugar e eu sempre divulgo, inclusive tem um mapa de opção vegana que a gente disponibiliza, acho que tem uns 3.000 restaurantes, que é o onde tem opçãovegana.com.br, sem cedilha e sem o tio. Mas também mostrar que, por exemplo, eu plantei punk aqui, plantei Ora Pronobis, o negócio tá subindo na minha cabeça, falta entrar no quarto, peixinho da horta, tá, em 3 meses tem um monte de peixinho da horta aqui, então, tipo, custo zero, plantei e tá aqui. A pasta de amendoim para fazer o leite, super prático para quem sente falta de tomar leite, de colocar no café. Leite de amendoim, acho que é um dos mais proteicos que tem, acho que depois de soja, e um dos mais baratos. Você faz 1 litro com pouquíssimo dinheiro. Então, as pessoas precisam... Eu sempre digo que o problema é a informação não chegar. Se a informação chegasse para todo mundo, tanto dessas substituições quanto do que acontece na indústria, a gente já tinha virado esses 14% faz muito tempo. Mas é que a informação não chega. Parece exatamente isso. Até quando as pessoas falam que o veganismo é elitista, né? Eu só digo a informação é elitista. É a informação, exato, porque a comida em si é muito barata. Só que a parte elitizada realmente é a gente ter acesso à informação, né? Poder ler algum material, ter acesso a alguma página, enfim, isso requer uma certa pesquisa, né? Mas que bom que estamos nos multiplicando. E vamos responder algumas dúvidas que o pessoal está deixando, que tá bem rico aqui a nosso chat. Como convencer os pais a deixarem ser veg? Essa eu tenho uma resposta. Depois, se quiser dar a tua também. Pode falar. Que eu acho legal comentar assim, olha, tu me criou, né? Eu fui criada por ti, amando animais, amando a natureza, né? Geralmente são pessoas que gostam, né? Fui ensinada a ser uma pessoa que quer o bem do mundo, né? Que quero ter um lugar bom para viver. Então, eu pesquisei, eu li, eu estudei e eu vi que ser vegetariana é a melhor forma de viver nesse planeta,
né, fazendo esses mesmos princípios que eu fui ensinada desde criança. Então é uma forma até de elogiar os pais que realmente, né, criaram uma pessoa que quer mudar, quer fazer uma coisa boa. E daqui a pouco já entra de uma maneira menos, né, assim, não briga, né, não bate pé. Eu falei isso uma vez para minha mãe, o Matheus, meu marido, também falou. Ele comentou aqui, ó. Essa É. resposta é minha. Ele falou. A gente tinha debatido sobre isso antes. O que tu acha? Eu sinto assim, quando eu virei vegana, os meus pais já não tomaram nenhuma surpresa porque meu irmão já tinha virado, então já tinha ficado tudo para ele, essa parte de reclamação. Só que eu percebi que a minha mãe ficou muito preocupada. E assim, eu entendo que é legítima essa preocupação porque nossos pais não tiveram essa criação, não tiveram acesso aos estudos que a gente vê hoje, não sabem que a OMS falou que é cancerígeno, não sabe nada disso. Então a gente tem que se colocar no lugar deles, como pais, dessa preocupação. Então, por exemplo, a família da Amy, os pais dela, ela tem 13 anos e eles falam que ela precisa de carne. Porque eles foram criados dessa maneira, entendendo que a gente precisa de carne. Provavelmente eles comeram carne a vida toda. O que eu fiz foi, no momento que eu percebi essa insegurança por parte da minha mãe, eu fui fazer todos os meus exames. O que aqui eu já falo para todo mundo que pode ser um grande erro, porque nunca fez exame, vai fazer no momento que vira. Pode dar muito ruim isso. Porque... acha um monte de deficiência, né? Exato. Você fala, nossa, B12 estava baixa, mas estava baixa a vida inteira, não estava baixa agora que eu fiz, né? Mas enfim, estava tudo bem e eu mostrei para ela que estava tudo bem. O que eu aconselho hoje, quem me pergunta e tem dificuldade nessa questão dos pais, é levar essa segurança para os pais. É falar, desse jeito que você colocou, ser transparente, de eu quero, eu me decidi, eu amo os animais, mas eu quero muito me consultar com uma nutri especializada, com um nutrólogo. Eu quero te dar essa segurança e ter essa segurança que eu não vou sair comendo tomate amanhã. Arroz e tomate. Então, dá essa segurança para os seus pais de que você quer fazer do jeito certo. E com certeza, a sua mãe e seu pai indo numa consulta com vocês, desde que o profissional seja capacitado para uma dieta vegetariana, eles vão se sentir seguros, eles vão ter essa informação, assim como você vai ter essa informação. Então, é cada vez mais comum ter esses profissionais aptos. E hoje, com pandemia, você faz isso pela internet. Você, mas eu moro em Araraquara e Araraquara não tem. Hoje você consegue. Então, aproveita esse período para você fazer uma consulta online. Exatamente. Inclusive, a SBB também tem no site, né, uma lista dos profissionais que fizeram a capacitação. Então, a SBB fornece uma capacitação para quem quiser, né, para qualquer profissional da saúde que queira se atualizar. E aí, ali, pelo menos, a gente sabe que são pessoas que estudaram, que tiveram acesso, porque realmente... Né, eu entrei na faculdade de nutrição depois de virar vegana, né? Eu decidi que eu iria fazer uma segunda faculdade, né, na área de nutrição, sendo vegana. E eu quase desisti de ser vegana na metade. Claro que coragem, né? Coragem. Porque eles falaram que eu ia morrer. É tipo eu querer fazer veterinária hoje, assim. Muita coragem. Exatamente. E assim, foi uma luta, porque eu tive que estudar muito, além de estudar o básico, né, que falava, eu tinha que estudar a parte para poder até questionar os professores, porque se não fosse por isso, eu sairia de lá achando que uma pessoa morre sendo vegetariana. Exato. Então, realmente, infelizmente, né, mas a gente está dando passinhos, né? Agora a gente tem profissionais entrando também na área de docência, né? Existem agora várias pós-graduações, então um passinho por vez. E a gente chega lá. Eu vi uma pergunta muito interessante aqui, a pessoa chama Aleluglio, não conheço. Sim. Ela perguntou se paçoca pode. Eu vou falar da minha experiência como tendo a paçoca um alimento completo, porque ela tem proteína, ela tem gordura, ela tem açúcar, ela tem sal. Então, sim, pode. Eu vou deixar para a Nutri falar aqui a quantidade por dia, se são 3, se são 5, mas pode sim. Pra ti tudo bem, tá, Lari? Tá liberado, um pacotinho inteiro por dia. Um pacotinho inteiro por dia e é só isso. E só isso, claro, né? Com café. Muita proteína.
Bom, paçoca realmente é um alimento interessante por ter proteína, né? Tem uma quantidade de gordura, tem um pouquinho de açúcar, mas em pouquíssima quantidade, né? Para um pré-treino, por exemplo. Eu vou Ele é salvar a super... live só até essa parte, mas até certa quantidade não vai sair. Açaí é Ah, uma é. boa fonte de proteína. Marcos e Área, com paçoca fica um alimento perfeito. Ainda bem que eu não tenho CRN, né? Mas Marcos não, tá? O açaí, ele é uma fruta, então ele tem ele é uma boa fonte de carboidrato. E então proteínas a gente encontra mais nas leguminosas, tá? Então feijão, lentilha, grão de bico, ervilha é nossa fonte proteica vegetal, tá? O que mais, gente? Vamos Deixa eu ver. lá. Virei vegana há 2 anos, tinha 14. Falei para os meus pais e para o meu irmão. Somos agora todos veganos. Minha mãe fala que está eternamente grata por eu ter feito ela virado vegana. Que Isso, amor! isso acontece bastante, né? Porque você acaba se tornando um exemplo, e um bom exemplo, se você tem uma alimentação saudável, e as pessoas, não só seus pais, mas seus amigos, isso vai gerando uma curiosidade. E a gente tem que lembrar que, infelizmente, nem todas as pessoas amam os animais e nem todas as pessoas vão amar os animais. Então, quando a gente faz um apelo sobre animais, muitas vezes ele não atinge algumas pessoas. Algumas pessoas vão ser pegas pela saúde, outras vão pelo meio ambiente. Então, quando você consegue entender qual é a melhor abertura que você tem em alguém, por exemplo, a minha avó paterna, ela não entendia porque a gente parou de comer carne, ela achava aquilo uma bobagem. No momento que eu falei para ela, porque ela tinha problema de colesterol, e eu falei que o meu colesterol estava excelente desde que eu deixei todos os produtos de origem animal, aquilo virou uma chave. Ela não Ah, parou de comer, mas assim, ela entendeu e apoiou na legal, minha decisão. Então, quando você legal. entende qual é a chave que vira para outra pessoa, você consegue ter uma abordagem mais certa, né? Sim, verdade. Entender, ler a pessoa, né? E Exato. isso é muito importante até quando a gente tem assim, alguns questionamentos, às vezes pessoas que estão curiosas, estão vindo perguntar, a gente às vezes acha que a pessoa vai pensar como a gente, né? Nessa questão de, não, mas eu amo os animais, foi por isso. E realmente, com algumas pessoas não funciona, mas se a gente disser, ah, mas olha só o meio ambiente, vai acabar os peixes, né, até 2048, e aí vai romper toda uma cadeia de ecossistema. Pronto, daí daqui a pouco a pessoa começa a perceber, né? Acho que isso é fantástico. E até se a gente quer. E essa que é outra questão que tu falou ali de dar o exemplo, eu queria pegar um gancho de a gente ser bons exemplos também, de não ser aquela pessoa que fica alfinetando, né? Que fica assim, toda vez que vê a pessoa comendo, fala alguma coisa, porque isso às vezes cria um efeito ao contrário, né? Ah, esses veganos chatos, esses Sim. veganos, né? Não quero ser assim, chata como ela. Eu tinha uma Nutri que um dia ela me contou, eu acho que eu estava virando vegetariana na época, e ela comentou comigo que ela tinha um paciente que era vegano e ele sentava na mesa e ele chamava a mãe de assassina. Assassina, tá comendo carne. E eu falava, caramba. Então, algumas abordagens, elas vão mais repelir, por mais que você tenha intimidade com a sua família, você vai causar mais indisposição com aquelas pessoas que você vê todos os dias. É E, na verdade. verdade, a gente está tentando fazer o contrário, a gente está tentando aproximar cada vez mais essas pessoas. Então, tem que ter esse cuidado. Eu já fui uma pessoa de não me sentir bem quando alguém comia carne do meu lado, ou não querer participar de algum evento social porque vai ter carne. E daí, sabe, um dia eu pensei assim, falei, poxa, a minha cachorra come carne. Porque a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre todo mundo. Eu não tenho controle sobre o que os meus pais comem, eu não tenho controle, inclusive a dieta dela é cetogênica por causa das convulsões, então eu tenho menos controle ainda, mas eu tenho controle sobre o que eu consigo inspirar as pessoas, sobre a informação que eu consigo passar para as pessoas, e daí, a partir disso, é com elas e não mais comigo. Então, eu preciso entender que já fiz o que eu podia fazer e agora é com aquela pessoa. Então, se você, por exemplo, que está aqui assistindo, tem um marido, uma esposa, um namorado que come carne e isso te incomoda, é esse ponto que você tem que se atentar. O quanto de controle você vai ter sobre isso ou nenhum, o que você pode fazer em relação a isso e ficar com a sua consciência tranquila, que você está fazendo o seu melhor. Pode ser que nessa vida a pessoa não se torne vegana,
Pode ser que você plante uma sementinha e quando ela tiver 80 anos, ela vai pensar em mudar. Mas a gente não tem controle sobre as outras pessoas, a gente tem controle sobre as nossas escolhas. E isso já é bastante. Isso é libertador, né? Quando a gente percebe que o nosso controle só tá nas nossas próprias escolhas e olhe lá, isso já nos deixa mais livres também para saber qual é o nosso limite, né? Não, isso assim, liberta mesmo, né? Exato. Eu acho que tem algumas perguntas aqui também, ó. Tem a caixinha de perguntas, tá com um monte de perguntas. Não sei se tem alguém que botou aqui no chat, eu posso já compartilhar. Deixa eu ver. A Tassinha de Mel falou, com a minha família não tem condições de existir. É isso, gente. Às vezes a gente tem que focar nossa energia para outros canais, para outras pessoas. Se você vê que tá ali dando murro em ponta de faca, né? E tá se desgastando e tá estressando, deixa lá, não vai mudar. Então vamos para outra pessoa, vamos para quem tá afim. Exatamente. Isso, às vezes a gente para de incomodar a pessoa, né? Para de debater e ela começa a nos observar. E aí ela começa a observar como a gente tá bem, como tá a nossa alimentação, vê um prato bonito, a gente faz alguma receita e tá gostosa, a pessoa experimenta. Então, às vezes, não falando, a gente ganha mais, né, a pessoa do que incomodando, né? Exato. Tem muita gente que a família se torna, ou reduz pelo menos o consumo, por causa de outras pessoas, sendo que você tem um vegano em casa, sabe? Mas daí a pessoa escuta um terceiro, alguém de fora, uma amiga que virou, mas opa, teve alguém dentro de casa o tempo todo falando e não atingiu por ali. Pode ter sido uma influência, mas a gota d'água veio de fora da casa. Isso acontece também. É verdade. Ó, aqui, Lara, eu vou compartilhar nessas questões que a gente já estava falando, né? Que a pessoa a Gabi, talvez, ou Gapa. Difícil lidar com as reuniões familiares. Muitas vezes não tem opção e nos olham torto. Então é isso. E eu acho que as pessoas elas se sentem um pouco atacadas às vezes, né? Assim, só de tu estar comendo algo diferente, saindo um pouco do comum, né? Do senso comum, isso já gera uma sensação de ataque. Então, a gente ter assim, essa posição também de tranquilidade, humildade, né? Evitando o embate, eu acho que funciona bastante. Não sei se você já passou por alguma situação assim. Sim, eu evito, hoje em dia, nossa, eu evito tocar no assunto. Eu faço isso no meu Instagram para quem está interessado ou caiu de paraquedas. Mas assim, se for em um evento social, alguma coisa, se acontecer, eu só toco no assunto se a pessoa me der uma abertura. Que é para não estressar. Eu já tive problemas com amigos em relação a isso, que virou discussão lá no comecinho, não faço isso mais. Mas eu entendo que eu acho que uma das melhores formas de ativismo que você tem hoje, uma das maiores ferramentas que você tem para convencer outra pessoa é comida gostosa. Então, se você tem, como lidar com as reuniões familiares, não tem opção. Leva a opção, mas leva a melhor opção, a mais gostosa que você tiver experimentado. Você faz um esforço, ou você leva e faz em casa e leva, ou você compra pronto e leva, mas leva uma comida gostosa. Porque eu entendo esse preconceito que muita gente tem de que comida vegana é ruim. Que tudo é feito com biomassa de banana verde, que tudo é feito com ora pronobis, e daí a pessoa fica, não gosto, essa banana é vegana, não quero, né? Quero a banana normal. Então, faz esse favor, sabe, de levar e tirar esse preconceito da cabeça das pessoas. Pode nem falar que é vegano, deixa comer primeiro. E depois, tava gostoso, então é vegano. E você vai ver que vai chegar um momento que essa comida vai acabar primeiro. Porque ela é gostosa, as pessoas se sentem muito melhores depois, a digestão é melhor, claro, dependendo da comida aqui, mas não vai entupir a pessoa de paçoca, mas tende a ser algo que as pessoas vão se sentir bem, consciente, inconscientemente, mas faça isso. Comida gostosa, melhor tipo de ativismo que tem, principalmente num mundo que as pessoas já estão acostumadas, já normalizaram a comer carne toda hora, queijo toda hora. Mostre para elas essas possibilidades. Então, esses dias eu fiz os posts do ovo de Páscoa, até a Marcela comentou aqui, eu fiz 4 listas de fornecedores de ovos de Páscoa. Um trabalhão. Mas eu quero que as pessoas veganas comprem? Claro que eu quero. Mas essas pessoas já comprariam um ovo vegano. Eu gostaria que as pessoas que não são veganas se dessem a oportunidade de comprar um ovo vegano.
Uhum. Para elas experimentarem, para elas diminuírem esse impacto que a gente tem quando a gente compra algo que vem queijo, que vem manteiga, que vem leite, que é um gasto de água absurdo. Então, mesmo que você não seja vegano, vai lá, encomenda um ovo de Páscoa vegano, encomenda um chocolate vegano, encomenda um bolo vegano quando você tiver oportunidade, vai fazer um jantar na sua casa, uma ceia de Natal, põe 2, 3 pratos veganos, você sendo ou não, coloque essas opções, vai agregando isso na sua rotina. Aos poucos você vai ver que daqui a pouco tá todo mundo vegano aí. E esse é um convite interessante para quem é ovo-lacto vegetariano. Teve algumas pessoas que colocaram aqui que, eu quero um dia chego lá. Essa é uma possibilidade, não significa, não precisa do dia para noite virar vegano, mas começa a trocar alguns alimentos, né? Acho até que tu fez uma postagem, acho que foi hoje mesmo, né? De assim, como virar vegano. Então, a próxima compra que tu vai fazer, já compra vegano. Então, até precisa de um sapato novo. Compra o sapato, então, vegano, né? Ou vai ter que comprar, enfim, acabou a maionese em casa. Comprar maionese vegana. Exato. E assim vai aos pouquinhos, né? De passinho em passinho, não precisa parecer uma coisa assim gigantesca, né? Uma montanha que tu vai ter que subir. Não, é uma coisinha por vez, né? Uma receitinha por vez e a gente chega lá, né? E isso é uma coisa interessante também, porque a comida vegana, ela é inclusiva para todos. Então, quem come carne pode, quem come ovo pode, quem come leite pode, e o contrário não. Então, às vezes tem um restaurante que fala, eu quero colocar uma opção ovo-lacto, quero colocar uma vegetariana só, vegana não. Mas é só um pouquinho mais que você vai incluir todo mundo, sabe? E não precisa nem dizer no cardápio que é vegano, porque eu vou descobrir a hora que eu olhar. Mas quando você coloca lá no meio a sua torta de palmito, que é vegana... Ih, ficou mudo. Você tá me ouvindo? Quando você coloca uma opção para todo mundo, pode ser que aquela pessoa fitness olhou ali no cardápio e ela vai pedir sem saber que é vegano. Então, ela é uma opção inclusiva, né? Teve uma menina que me mandou uma mensagem no Instagram falando que, eu achei o seu Instagram, achei o de outras pessoas, tudo vegano, mas eu não acho um Instagram para ovo-lacto. Eu fiquei ali quietinha, mas tipo assim, seja bem-vinda, todo o conteúdo que tem aqui você pode consumir, né? Então, nem saberia te indicar influencer ovo-lacto e tal, até porque a polícia já deve estar lá xingando todo mundo. Mas consuma aqui, consuma o seu, consuma de outras pessoas veganas, porque vai servir para você também. Sim, até isso acontece muito no consultório de pessoas que são ovo-lacto vegetarianas e querem fazer a transição, mas assim, não querem, mas ainda não estão prontos para, virei vegana. Aí eu comento com elas, eu sugiro, né, que tente ser mais vegana em casa. E então, se tá difícil de ser vegana na rua, então tudo bem, na rua não seja vegana, mas começa testando ser em casa, né? Também é um passo interessante. Então começa a fazer uma receitinha, uma nova forma, né, de passar ali no pão, uma nova pastinha. Troca o chocolate ao leite para um chocolate ao leite vegetal, existe, ou um chocolate meio amargo, né? E assim a gente vai conseguindo fazer os passinhos e aí tudo bem. Um dia o outro saiu pra rua, né? Não achou nada. Tudo bem, vai experimentando. Só que chega uma hora que até o paladar fica diferente, né? A gente já não quer mais. Eu me sinto bem mal, assim. Se eu consumir hoje alguma coisa, eu sei que vai me fazer... Já aconteceu nesses 5 anos de comer acidentalmente pão de queijo e me fez muito mal. Não me caiu bem. E uma coisa também legal de falar aqui é para as pessoas não se preocuparem com o rótulo. Porque o rótulo pesa muito nesse momento de transição. Tem muita gente que evita se chamar de vegano. Até eu estava navegando no Twitter essa semana e tinha uma menina que escreveu assim, acho que ela tinha visto Seaspiracy, não lembro o que era o tweet dela, mas ela falava assim, eu gostaria de ser vegana, eu só não sou vegana ainda porque eu tenho que tomar muito suplemento de cálcio. Não, pode ser vegana se Você quiser. pode, exato, você pode, porque eu também vou ser vegana se eu tomar minha B12, minha vitamina D. Então, vou buscar as opções, mas assim, se você não tiver opção, não é isso que vai... O mesmo exemplo da Noa, que tem a dieta cetogênica dela, ela convulsiona todos os dias. Eu vou deixar de ser vegana porque a alimentação dela não é? Muita gente diria que sim.
Mas não, olha o que eu faço, 99,9% do que eu consigo controlar no meu cotidiano. Então, se eu tivesse que tomar um cálcio, ou se eu tivesse que tomar um remédio de uso contínuo, como eu sei que é a realidade de muita gente, e esse remédio foi testado em animal, não faça disso uma vírgula para você virar vegano. Você é vegano, porque o veganismo é dentro do possível e do praticável. Se você não conseguiu tirar isso, você é vegano, mas você está dentro do possível e do praticável. Exato, tofu tem cálcio, tem várias coisas que tem cálcio. É que essa pessoa, eu acredito que ela tinha uma condição muito específica, que ela falava ali, que ela estava num processo da vida dela, enfim, não sei qual era, não entrei em detalhes, mas aquilo não pode deixar ela pensando, não posso ser vegana porque eu vou tomar a vacina do Covid, sabe? Sim. Não, você é vegana e você vai tomar porque é um problema de saúde pública, por favor, tome. Claro, exatamente. E até um detalhe que também existe cálcio vegetal, né? Cálcio vegano, então... Mas mesmo que não existisse, ela ainda seria vegana. É isso que a gente... Né, sim, mesmo que ela... Vamos substituir o cálcio aqui por exemplo, eu tenho que tomar anticoncepcional. Sim. Tá? Tenho endometriose, tomo não sei quantos hormônios, não posso ser vegana agora, mas quando eu entrar na menopausa. Não, você pode ser vegana hoje. Sim, perfeito. É isso aí. A Priscila comentou aqui, medo de me declarar vegana por julgamentos. Exatamente, é essa questão do rótulo, Pri, é você se declarar e as pessoas já ficarem com 2 pés atrás de que a Priscila virou vegana, ai, nossa, agora a Priscila virou radical, não vai dar para chamar a Priscila para nada. Então, eu sei o quanto pesa, e no momento que você se sentir preparada, ok, mas enquanto isso, você achar que as pessoas vão te julgar por isso, isso vai te causar algum mal-estar, porque aqui a gente precisa lembrar também da nossa saúde mental. Então, muita gente que se torna vegana, você quer mudar o mundo, é normal, você quer mudar o mundo agora porque você se deparou com uma coisa e você não acha justo tudo aquilo que está acontecendo. Então, você tem esse impulso de querer convencer as pessoas, você tem esse impulso de ficar num estado depressivo muito grande porque você está se deparando que o mundo ele é injusto com os animais. E é aí que você tem que ver o quanto isso está te fazendo mal. Sabe, se você aborda esse assunto com outras pessoas e você fica triste, se isso te faz mal, então respira um pouco, não aborde. Se assistir documentário te faz mal, não assista documentário, sabe? Tenha essa compaixão por você mesma, de você cuidar de você, porque a gente não quer ninguém tendo um burnout, um esgotamento, e isso acontece bastante. E a gente quer veganos felizes, saudáveis, né, tranquilos, então... é melhor que isso vá realmente aos pouquinhos. E até assim, pode se declarar numa fase, num período, né? Tô testando, ou não precisa falar nada, né? Muito ou não use a palavra vegano. Que eu não como animal. Eu tô reduzindo, né? Isso é muito, muito tranquilo. Até a Melanie Joy, eu acho ela fantástica, né? Ela é uma antropóloga, psicóloga, pesquisadora, né? Sobre a questão animal. E ela fala de a gente usar um espectro, né? Não precisa ser 100% vegano. A gente pode ser 80% vegano, 90% vegano. Claro que tem alguns veganos que não concordam com isso, mas eu acho fantástico. E eu até falo isso para os pacientes, assim, já que tu quer ser vegano, mas por enquanto tu não consegue ser 100%, quem sabe tu seja 80%, 70%, né? E aí aos pouquinhos vai aumentando. O veganismo, ele é um caminho diário que você percorre. Então, às vezes as pessoas vêm deslegitimar o veganismo falando que não é possível, porque a vacina, porque o remédio, porque a água que gasta na produção, a soja, e tem de tudo, né? A gente já ouviu de tudo. E, na verdade, essa pessoa está até com razão, porque não existe impacto zero no mundo. Tudo que a gente está fazendo hoje tem um impacto no nosso planeta. Esse impacto ele também causa nos animais, mesmo que indiretamente, mesmo que a gente não queira, mas você tem a opção de causar o mínimo impacto possível. E qual é o seu mínimo impacto possível hoje? O quanto você consegue tirar os animais da sua vida hoje? Quanto você consegue tirar do prato? O quanto você consegue tirar de testes em produtos que você usa? Isso é uma coisa que eu falei no post hoje. As pessoas, elas... por não ter informação, e tá tudo bem, porque acontece mesmo, ninguém tem obrigação de saber, muita gente fala, eu gostaria de ser vegana, mas nossa, eu tenho muita maquiagem aqui que não é. E você não vai jogar aquilo no lixo para gerar mais consumo, para gastar mais dinheiro. Não,
você pode usar aquilo se você não tem problema com isso. É a mesma coisa para uma roupa. Ah, mas eu tenho aqui um negócio de couro. Se você não se sente mal usando, usa até o fim da vida útil daquele produto e depois, ou então doa para alguém. E daí você sim pode buscar suas escolhas a partir daquele momento, escolhas que que tenham o menor impacto possível no mundo. Aqui o Márcio falou, né? Ah, porque o pneu do seu carro, exato. E tem muita gente que usa esse argumento mesmo. Ah, mas a caneta, e o papel, e isso e aquilo. O celular, e realmente a sociedade que a gente vive hoje, ela coloca subproduto em tudo. Tudo. Tem até um esquema que sempre usam para rebater o veganismo, que é aquela vaca e tudo que sai da vaca em tudo que é usado e, nossa, tem ali umas 1.200 coisas que usa-se com a vaca. E aí, você não vai fazer o seu mínimo ou o seu máximo porque alguém postou aquilo, então se não dá para fazer tudo, é melhor não fazer nada? Exatamente. Alguém concorda com isso? Então, se eu não consigo fazer o meu melhor, é melhor que eu não faça nada e vou aqui comer tudo que tiver na minha frente. Isso é um pensamento muito pequeno, sabe? Em tudo nessa vida. Exato, falácia do perfeccionismo. Em tudo nessa vida, isso é muito pequeno. Você pode fazer o seu melhor em várias causas sociais, inclusive, né? E isso é uma outra coisa. Ontem eu tive que fazer um boletim de ocorrência no meu Instagram, né? Sim. Porque o cara me expôs e me chamou de abortista, que eu aborto crianças todos os dias. Eu falei, meu Deus do céu, de onde saiu essa pessoa? E assim, me incomodou? Não, porque né, muita terapia toda quarta-feira. Mas eu acho importante que essa pessoa entenda que ela não pode falar o que ela quiser falar na internet, que ela não faça isso com outras pessoas que de repente não estão fazendo terapia toda quarta-feira. Então eu fiz um boletim de ocorrência em cima desse cara. Mas a ideia dele era que a gente, nós veganos, cuidamos dos animais, defendemos os animais e matamos pessoas nas ruas. E abortamos crianças e deixamos pessoas morrerem de fome. E isso entra de novo, sabe? Pode ser que tenha pessoas que só se preocupem com os animais não humanos. Pode ser que tenham pessoas que já não aguentam mais as pessoas, né? Pode ser. Mas uma causa não anula a outra, inclusive a dele. Ele pode, sim, ele faz um trabalho super bonito com pessoas e tal, mas isso não inviabiliza que ele faça isso pelos animais também. E, na verdade, ele estava lá falando, eu vou fritar o peixe sim, se eu pudesse, comia vocês todos. Sabe, gente, para, né? Respira, porque não é porque a gente tem uma tela entre eu e você que você pode falar o que você quiser, né? A gente tem responsabilidade. Exatamente. E essa questão também é muito interessante. Se eu gosto de animais, eu não posso gostar de pessoas. Ou se eu faço trabalho social com pessoas, eu não posso... né, doar para uma ONG de animais. Não, é livre, né? Dá para tentar atuar em todas as causas. E eu acho que isso acontece muito no veganismo, de uma certa forma, porque a gente começa a querer... A gente começa a se questionar, né? A gente começa a querer entender melhor. Tá, mas aonde está vindo isso? O que está acontecendo aqui? E aí, isso acaba gerando um despertar para outras questões, inclusive de pessoas, né? Então, a gente entra muito até em questões de feminismo, racismo, né? E tantas outras questões sociais humanas, pelo fato justamente de começar a questionar a forma de... Minorias, né? São minorias. Exato. Então... Que bom que tu deu um chacoalhado nessa pessoa, daqui a pouco ele... Aí ele me bloqueou, porque eu avisei ele, não, ele nunca saberia. Eu falei, olha, eu não tô aqui para brigar com ninguém, mas você tem que ter responsabilidade sobre o que você fala, então fiz esse boletim de ocorrência. Eu tomei um bloco, espero que ele não faça mais isso com ninguém. Aqui, ó, Li vegetariano, estou 2 dias sem comer carne e estou muito feliz. É isso, a gente começa por algum lugar e parabéns. Eu queria muito lembrar quais eram meus primeiros dias. Eu queria ter aquele aniversário de veganismo, de vegetarianismo, mas eu não lembro. Eu lembro que foi, acho que, começo de 2015, mas eu não lembro a data. Guarda essa data com você, que ela vai ser muito importante para você em algum momento, para você comemorar com um bolo vegano. É quase um renascimento. Mas é. Aqui, tenho dúvidas quanto aos tipos de roupa. São apenas lã, couro, o que mais? Tem mais.
mas é que não é muito comum até no Brasil. Essa é uma coisa boa que a gente tem de não ter um clima para usar pele, né? Que é uma coisa mais comum fora do Brasil. Existe sim, se você procurar, inclusive no Mercado Livre, você vai ver gente vendendo casaco de pele de coelho, existe. Mas a maioria das coisas que a gente tem aqui, você vai ver lã acrílica, você vai ver tecido sintético, couro sintético, inclusive, mas é que o subproduto da carne ele ainda é muito aproveitado em várias coisas que a gente nem imagina que não é roupa, né? Então é o que falaram, às vezes dentro do carro você vai ter alguma coisa de couro, um detalhezinho na sua bolsa, tem isso, mas eu vejo que é muito fácil, assim, a parte de roupa, eu vejo que ela é realmente, eu acho que uma das mais fáceis de você ver coisa sintética, ou lã acrílica, enfim. É a parte Até mais porque é tranquila. mais barato também, né? Geralmente são as roupas mais baratas. Exato, exato. Se você pegar um casaco de pele, e existem casacos de pele que usaram mais de 50 minks, que é um bichinho fofinho, peludinho, mais de 50 para fazer um casaco, e esse casaco vai custar mais de 40 mil reais. Assim como couro, você vê um sapato de couro, você identifica, se não tiver etiquetinha, porque a etiqueta mostra, tem uma etiqueta transparente que ela mostra, é obrigatório ela mostrar o tecido de dentro, o de fora e mais uma coisa que eu esqueci. Mas são três, e daí ele tem o símbolo do couro, o símbolo do sintético e o símbolo têxtil. Mas você identifica pelo cheiro e principalmente pelo preço. Sim. Que é muito mais caro. Moro com a minha mãe e há 4 meses atrás decidi me tornar vegano. Desde então, a quantidade de carne que foi comprada foi reduzida em 95%. Olha Isso que é demais. maravilhoso, sim. E você está auxiliando, inclusive, na saúde, né? Da sua família como um todo, porque, como foi colocado aí pela OMS, a carne ela é cancerígena, ou ela é. A carne, o embutido, ele está junto com o amianto e o tabaco, né? Isso. Como cancerígenos, e a carne vermelha como... Provavelmente cancerígena. Então, tá ali no nível 2 de evidência, né? Faltando só mais algumas comprovações, mas já bem E assim, pode ter muita gente aqui com dúvida do que comer, do que colocar no lugar. E ontem eu estava navegando pelo LinkedIn e tinha um cara que trabalha numa grande empresa de carne no Brasil, e ele estava mostrando... Ele estava anunciando pelo perfil dele que essa grande, enorme empresa frigorífico, ela está fazendo frango com feijão carioca. Olha! Ela está entrando com 3 tipos de frango à base de feijão. Então, os feijões, né, as leguminosas, são assim, o certeiro para você substituir. E é uma coisa que toda família tem, né? Muitas vezes as pessoas, geralmente adolescente que me escreve falando que tem problema com os pais, aí vai comer o quê? Vai fazer comida separada. Faz arroz e feijão na sua casa? Então você está com sorte. Arroz, feijão, salada, legumes, fruta, você está com sorte, porque é isso. É que a gente tem essa percepção da mistura, né? De ter que ter alguma coisa ali. E na verdade, não. O arroz e feijão, ele tá perfeito. Bota um pouco mais de feijão aí e vai ser feliz. Capricha no feijão que vai dar tudo certo, né? E claro que dá para ir incrementando, criando receitinhas novas, mas realmente é isso, é o básico, né? A gente não precisa inventar muito mais do que isso, né? E deixa eu ver o que mais temos. Ó, tem o Márcio falou que ele era churrasqueiro e hoje é 13 anos livre de carne. Olha que demais. Ele ainda é churrasqueiro, na verdade, que eu vejo as fotos dele, eu até assusto quando eu olho, porque ele está na churrasqueira. Mas é de assustar, assim, porque é muito parecido as coisas que ele faz. Só que ele é churrasqueiro de carne vegetal agora. Que legal. O Marcos também colocou: tentei virar vegano direto e senti muita dificuldade, dores de cabeça e até mal-estar. Hoje cortei todo tipo de carne e aos poucos tentando substituir ovos e laticínios. Um dia eu consigo. Às vezes, o que acontece é realmente aquele ponto que a gente bate muito na tecla, né? Primeiro a gente começa a incluir para depois excluir, porque tem pessoas que decidem então do dia para noite, cortam tudo e aí estão comendo um prato de alface com uma rodela de tomate, né? E aí realmente vai se sentir cansado, vai sentir dor de cabeça, né? Então a gente... Bom, aqui eu espero que tenha ficado bem claro, né? Que a gente troca carne por feijão, serve um prato bem servido, come bastante, porque é uma comida também volumosa, com pouca caloria, então capricha na quantidade. Até teve algumas pessoas que falaram ali que querem até ganhar peso.
Então tem que comer mais mesmo, tem que comer com menos intervalos, às vezes a cada 2, 3 horas, fazer um lanchinho, né? Então, essa é uma alimentação muito interessante porque ela é muito rica, muito volumosa, muitas fibras também. E então, espero que o Marcos agora esteja mais tranquilo. Se quiser mais umas dicas, tem nos nossos Instagrams, né? Bastante receitas e outras opções. O Márcio comentou aqui da saúde dele que melhorou dos 13 anos para cá. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque não foi proposital o que aconteceu comigo, Maju, mas aconteceu, e eu falo porque eu vejo muita gente passar por isso. Sempre que eu faço uma publicação sobre leite, sobre queijo, eu acho legal, né? Quem é ovolacto vê essa publicação, mas eu acho mais legal quem é intolerante ou tem algum problema. E assim, a pessoa jamais ia me buscar no Instagram. Mas, de repente, com aquelas receitas de leites vegetais, eu tenho uma chance que ela fique e consuma outros conteúdos. Por quê? Porque eu tinha muita rinite, eu tinha muita amidalite. Antes de me tornar vegana, em 2015, de 6 em 6 meses eu estava no pronto-socorro. Eu comprei para mim, de presente de aniversário para mim mesma, um inalador para eu ter em casa. Porque eu não aguentava mais fazer inalação no pronto-socorro. Eu ficava muito mal, era antibiótico de 6 em 6 meses. E eu não sabia de nada disso, nem sei se tem estudo que comprove isso. Eu sei que muita gente fala do teor inflamatório de queijo, leite, derivados, mas no momento que eu tirei, todos esses problemas eles sumiram, simplesmente eles sumiram. De 2015 para cá, eu nunca mais precisei ir no pronto-socorro, não precisei mais usar o meu inalador, mesmo em épocas secas. Eu sei que para algumas pessoas isso pode não fazer sentido, porque muita gente fala que aconteceu a mesma coisa, mas algumas pessoas falam também que minha rinite não melhorou. E eu entendo que deve ter outros fundos, enfim. Mas para mim, foi o que solucionou, foi tirar derivados. Então eu gosto muito quando eu faço alguma publicação sobre leite, eu coloco as hashtags Intolerantes Brasil, Intolerante à Lactose, APLV. Eu coloco essas hashtags que é para chamar essas pessoas para elas ficarem no meu Instagram e continuarem consumindo esse tipo de conteúdo, mas pegando elas pela dor que elas têm, que é de ser intolerante à lactose. Sim, com certeza. Isso tem sim uma fundamentação científica pela cascata inflamatória, né? Os laticínios eles têm um composto que se chama IGF-1, que gera uma inflamação mesmo no nosso organismo, gera uma cascata inflamatória, que sim acomete principalmente as vias respiratórias, também aumenta até a insulina, que é um hormônio que quando está mais aumentado a gente tende a ganhar peso mais facilmente, né? A ter mais propensão a problemas cardiovasculares. E até para acne também, muitas pessoas percebem a diferença ao reduzir ou retirar os laticínios, a melhora na pele também, porque tá tudo relacionado, né? Tem assim, essa cascata inflamatória que em cada pessoa, claro, vai depender às vezes de alguma questão genética, né? Ou alguma propensão da infância, mas em cada pessoa vai se desenvolver de alguma forma. Então, retirando, é isso aí, né? A gente resolve muitos problemas. Problemas de pele também, eczemas, eu vejo muitos pacientes melhorando, assim, de alergias. Então, é realmente muito legal, assim, ver algumas coisas que vêm de brinde, né? Que a gente nem esperava que fossem acontecer. Exato. Eu vi algumas pessoas comentarem aqui, tanto doença de Crohn, quanto a síndrome do ovário policístico agora, hipotireoidismo. Teve uma pessoa que comentou também de dieta low carb. Aí eu vou deixar para você, se você pode responder todo esse conjunto, se todas essas pessoas conseguem ter uma dieta sem nada de origem animal de maneira segura. Sim, sim. Eu até tenho algumas postagens sobre SOP, por exemplo, né, que é a síndrome de ovários policísticos. Eu tenho até um destaque de tanto que perguntam, né? Porque realmente, assim, qual é o principal problema, por exemplo, da SOP e de tantas outras doenças que foram trazidas? É realmente o aumento da insulina. Então, quando a gente começa a reduzir essa insulina com uma alimentação mais rica em fibras, com redução de gorduras, a grande parte dos problemas já diminuem. Claro que tem vários aspectos, né? Não é uma doença, uma síndrome que vem só da alimentação, mas a gente consegue melhorar muito diversos aspectos quando a gente melhora essa alimentação. E para a doença de Crohn, tem um caso muito legal até de uma paciente que ela estava com a doença de Crohn assim, a um nível bem inflamatório, a ponto de assim, estava já marcando a cirurgia, né, de retirada de uma parte do intestino. E a gente adotou uma alimentação vegetariana estrita, né? Então, vegana, totalmente integral, com bastante temperos. Então,
os temperos, eles têm um potencial anti-inflamatório muito legal, a cúrcuma, o gengibre, a pimenta, né? Em poucas quantidades, claro, a pimenta, porque algumas pessoas se sentem, enfim, incomodadas. A gente foi então avaliando os exames e foi, né, ajustando a alimentação, e ela tá agora em remissão. Ela me mandou uma mensagem assim, ó, nunca na vida ela imaginou que teria remissão da doença, a ponto de, né, não precisa mais de remédio, não precisa mais de cirurgia. Então, são casos muito legais, e os estudos mostram assim que uma alimentação mais à base de vegetais é muito mais interessante realmente para quem tem problemas, doenças inflamatórias intestinais, né? Então, fiquem tranquilos que a alimentação vegetariana acaba ajudando em vários aspectos. Que mais, gente? Dá para Olha, controlar cólica com alimentação? Tenho endometriose. sim, sim. Também uma alimentação geralmente anti-inflamatória. A endometriose é um tipo de inflamação, né, no endométrio. Então a gente consegue melhorar bastante, reduzindo inflamações. Siga as nossas dicas, né? Vamos lá, alimentação. Arroz integral, feijão, salada, fruta, sementinha, capricha na semente de chia de linhaça, que tem bastante ômega 3 também, com certeza vai dar certo. Que A Gui mais? falou de alergia à soja, né? A gente tem tantas opções que não sejam a soja. Isso é um ponto, assim, a soja é uma leguminosa, né? Tem tantas outras leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Não precisamos basear nossa alimentação na soja, tá? Eu lembrei aqui que eu falei da doença de Crohn e o Felipe Neto acho que comentou isso, né? Que ele tem e que também ele não pode com várias coisas e que daí ele não se considera vegano ainda porque a alimentação ficou muito monótona e sem gosto, no ponto de vista dele. Aí eu acho que cabe a gente falar duas coisas. Primeiro, que o gosto vem de tempero. Então, usa isso a seu favor. Se você tem esse problema, sabe? Forma de cozinhar ou de preparar os alimentos. Eu perco a concentração toda vez que o bichinho passa ali atrás. É gato ou cachorro? Minha cachorrinha, a Jess. Toda vez que a Jess passa, eu fico olhando ela. Então é tempero e assim, assado, no vapor, na air fryer, assim, entenda o que é mais gostoso para você consumir. E segundo e principal, assim, vale a pena, sabe? Você se dá ao luxo de consumir um queijo porque o queijo derrete, sendo que você entendeu da onde vem aquele alimento e o mal que ele causa, né, daquela vaca ter sido separada do bezerro. Isso para mim é o principal. É claro que a gente volta naquela questão de nem todo mundo ama os animais, nem todo mundo é obrigado a amar os animais, mas quando você se depara com o que acontece, eu acho que todo mundo deveria respeitar os animais e o que acontece nesse processo. Então, vale a pena, sabe? Para você ter aqueles 10 segundos de prazer no seu paladar, aquilo envolver um processo de separação, de inseminação, de abate, de descarte desses animais, como é no ciclo do leite, do queijo, da manteiga, da carne, enfim. É isso, é a gente buscar as opções que trazem esse prazer para o nosso paladar, mas sempre entender o que foi que levou a gente para esse lugar, o que causa, o famoso de onde vem o seu alimento. Você sabe de onde vem o seu alimento hoje, o que ele causa? Busque saber, que talvez isso vai abrir a porta e tirar toda essa dificuldade que hoje você tem, mas eu amo carne, mas eu amo queijo, eu não vivo sem leite. Falta uma pecinha nesse quebra-cabeça de entender o que está por trás disso tudo. Essa eu acho que é a maior dica de todas, sabe? É entender de onde vem seu alimento. Exatamente. Eu concordo 100%. E é isso, assim, porque eu não consegui achar alguma coisa que tenha o gosto exato do queijo ou que tenha o gosto exato da carne. Mas tu precisa Tudo bem. do gosto. Exato. Tira. Né? Tem tanto... E outra coisa, isso, né? Tem, assim, o que tem por trás? É tão complexo, é tão doloroso imaginar como que aquilo chegou no teu prato, que não vale a pena. Assim, eu brinco que o sabor da tranquilidade, né? Só quem reduz ou retira que começa a sentir, né? Exatamente. Mas então, Lari, acho que estamos chegando ao fim da nossa live. Passou muito rápido. Passou muito, foi fantástico, eu adorei, assim, né, sou super tua fã de verdade, assim, acho que tu é muito assertiva na comunicação, os posts da Lari, eles são, assim, todos compartilháveis, todos à vontade de colocar no teu feed mesmo. Então, sério, sigam ela e leiam todas as dicas, salvem.
Algumas pessoas deixaram algumas perguntas mais específicas de saúde. Eu vou fazer uma live todas as quintas-feiras pela manhã, em que eu vou chamar pessoas da plateia para a gente conversar um pouquinho sobre as suas dúvidas pessoais. Então vai ser legal, quem quiser também conversar um pouquinho sobre isso, né? Vou abrir por um período essa conversa. Estão perguntando se vai ficar salva essa live. Claro, vai ficar salva, com certeza. E então, se vocês também quiserem comentar depois lá na live salva, né, o que acharam, ou quiserem deixar alguma pergunta, a gente vai tentar responder também. E muito obrigada, adorei de verdade. Eu que agradeço, e a admiração é totalmente recíproca. Eu sempre digo que o veganismo trouxe muita coisa boa para minha vida, mas as pessoas que eu conheci, elas superam tudo, assim. Então, eu que agradeço esse convite. Muito obrigada. Então, obrigada Tá também quem assistiu até aqui e Go Vegan, então. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.